Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osver Faria e esse é meu amigo Antoniel Rodrigues. E esse é o canal Testemunhar. Ele também é um programa onde nós contamos aqui os relatos das pessoas que tiveram uma transformação em Jesus. E hoje nós temos uma convidada diferente, né, Antoniel? Sim, é bem missionária, né? Bem missionária. Mas antes de a gente passar para a nossa convidada, e aí, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Essa semana fiquei um pouco doente, mas graças a Deus estamos aqui, né? Firme e forte. E essa semana tá bem produtiva, hein? Amém, né? Amém, né? Estamos Amém. aí firmes e fortes. E primeiramente, Antoniel, você quer fazer as honras da galera, do pessoal, para fazer como que eles fazem para dar o apoio pra gente? Você que está assistindo aí, faça sua inscrição, deixe seu like, assim você vai estar ajudando as pessoas a ouvir um pouco mais do poder transformador de Deus. É isso aí. Antoniel, e a cada dia mais que passa, as mulheres estão aceitando o convite de estar com a gente aqui, né? Sim, isso é muito bom, né? O último vídeo que foi da Ana Lúcia foi um vídeo que teve muitas pessoas visualizaram, muitas pessoas curtiram, muitas pessoas entenderam a mensagem da história dela e fizeram um impacto na vida das pessoas, né? Isso é bom, né? Porque quanto mais as mulheres se envolverem na missão, melhor é, né, Osver? Exatamente. E você que está aí, está assistindo nosso canal, também não se esqueça de entrar lá no nosso Instagram, tá? É canal_testemunhar. Segue a gente lá que a gente sempre está dando um spoiler de quem vai estar iniciando com a gente as gravações. E aí você já fica por dentro já de quem vai vir e aí vai ficar muito legal dando esse apoio também pra gente, né? Mas sem mais demoras então, Antoniel, a convidada é sua, né? Eu também já a conheço, mas faz as honras você também. Muito bem, hoje nós estamos recebendo a Mayara, né, Mayara? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que vai ser de grande relevância, né, para os jovens, principalmente, que querem trabalhar na missão, né? Ajudar o próximo, né? Seja bem-vinda, Mayara. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada por esse espaço, por estar compartilhando um pouquinho. E vai ser muito especial. Você que está assistindo, continua até o final, que eu acredito que Deus vai falar muito com você. Amém. Amém. E aí, Mayara, você é bem jovem, né, Mayara? Quantos anos você tem, Mayara? Eu tenho 26. 26 anos? Mas também a Mayara é bem aventureira, né, Mayara? A gente deu um pouco da sua história, a gente estava conversando, Antônio conversou com você um pouco nos bastidores. Você é bem aventureira, sempre aceitou essa questão do ministério. Onde você mora, Mayara? Atualmente eu moro em São Paulo. Você mora em São Paulo? Eu trabalho e moro lá. Meus pais moram em Campinas, então com uma certa frequência, aos finais de semana, estou em Campinas. Legal, então você fica nesse bate-volta, né? Exatamente. E aí, o que você acha melhor? Campinas ou São Paulo? Campinas está muito diferente de São Paulo, não? São Paulo ainda é um pouco mais tumultuado. É frenético, né? Frenético, mas eu gosto de lá também. São Paulo, né? Com você que mora lá e trabalha lá, é bem frenético. É bem frenético, muito movimento, gente indo e vindo. A cidade não para, né, mãe? É 24 horas, né? 24 horas. Mas aí, Mário, você sempre foi cristã ou você conheceu a Bíblia no decorrer da sua vida, assim? Então, nós começamos a frequentar a igreja, era bem pequenininha ainda. Meu pai, ele é adventista novamente, mas quando jovem ele foi e se afastou. Mas minha tia, por influência dela, minha tia Sônia, ela convidava minha mãe para ir à igreja e ela ia. E até minha mãe se batizar foi aí uns 7 anos. Então, quando minha mãe se batizou, eu tinha 6. Olha só. Então, mas desde pequenininha eu tinha esse costume de ir até a igreja, desse aprendizado bíblico. Então, desde pequenininha. E essa paixão aí pelas missões aí, como é que isso foi crescendo no seu coração? Isso é muito curioso, que é desde criança também. Ali na escola sabatina, quando tem aqueles relatos missionários, eu achava o máximo, achava incrível, lindo, quando lia sobre missionários que saíram da sua casa, foi ter uma experiência missionária em outro lugar. Então, sempre me chamou a atenção, desde pequena. E depois que eu terminei o ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira missão assim, de longo prazo. E a sua primeira missão foi aonde? Foi em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Foi pelo Ano em Missão. Ano em Missão. Antes disso, eu participava de Missões Caleb, nas férias.
E o Unimissão foi a primeira de longo prazo. E quanto tempo você ficou lá? Você lembra ou não? Cerca de 10 meses. 10 meses. Isso. E você morava já em Campinas ou em São Paulo? Não, no Mato Grosso. Ah, você morava no Mato Eu Grosso. nasci em Cuiabá. Então você nasceu e cresceu em Cuiabá. É em Várzea Grande, a cidade ao lado. Eu nasci em Cuiabá, mas a gente morou vida, hein? em Várzea Grande. Então a maior parte da minha infância e adolescência foi lá em Várzea Grande. Foi pra lá. E a cidade lá é movimentada? Onde você mora, você consegue se lembrar, não? É bem mais tranquilo É? que Campinas e São Paulo. Só é Cuiabá quente, né? hoje Só é quente, é né? muito quente. Mais Muito calor. que Campinas e São Paulo, Bem né? mais. Bem quente, Eu né? tive oportunidade de passar por lá, é bem quente mesmo lá. E Mayra, você, conforme você foi visualizando então essas questões das missões, né, que tinha lá, eu também particularmente sempre achei legal. É um projeto bacana que a igreja faz de levar isso. Eu nunca tive oportunidade, mas a Mayara teve. Não só uma, né, Mayara? Mas várias oportunidades que ela vai contar um pouco pra gente aqui. Mayara, você, com quantos anos realmente você, se você se lembra, que você realmente, assim, entendeu que você deveria aceitar o chamado de Deus para levar a mensagem dele através de alguma missão? Foi quando, eu lembro, eu tinha 15 anos, 15 anos. que eu falo que foi quando Deus me chamou para uma missão. Legal. Através do relato de umas missionárias que foi no acampamento de Caleb. A gente teve a missão Caleb, aí teve a confraternização, teve um acampamento jovem. E elas foram contar o testemunho delas. Na época não tinha uma missão ainda, chamava Missão Total, lá no estado do Mato Grosso. Que era dessa mesma maneira. Ficava um ano em alguma localização, fazendo trabalho missionário. E antes desse período, eu tava, assim, bem desanimada, sabe? Quando acho que chega um momento na vida que a gente começa a questionar, isso que eu tô vivendo é certo? A gente questiona a fé da gente, né? E verdade. então eu tava nesse embate pessoal. E lá na missão, nesse acampamento, inclusive, ouvindo relatos dela, aquilo me chamou a atenção, me tocou. Eu falei, quando eu terminar meu ensino médio, fizer 18 anos, a primeira coisa que eu for fazer vai ser missão total na época, né? Olha só, legal, né, Zoe? E, então, dos 15 até os 18 anos, eu fiquei orando por isso. E foi, assim, o primeiro que eu senti, assim, que Deus falou pra mim você vai fazer isso. Quando foi o primeiro chamado, assim, que eu senti. E você, ao ouvir o chamado de Deus, e aí ficou meio balançada, porque você morava com seus pais, né? Sim. Aí talvez você pensou assim, você tinha seus amigos, rotina de escola, não sei se na época você já pensava em cursar uma faculdade, porque você aceitando um chamado desses, você teria que deixar algumas coisas para trás, né? Você ficou meio assim, pensativo, assim, demorou para você tomar essa ação? Então, como eu falei, lá com 15 anos que eu tomei essa decisão. Então, foi uma coisa assim muito decidida. Tanto é que Deus ele foi tão maravilhoso que meu contrato do menor aprendiz terminou exatamente em novembro, final de novembro. Nossa. E virou o ano, em janeiro, já iniciaria a missão. Os impasses foram que eu tinha passado no vestibular. Não era exatamente por isso que eu queria, mas eu poderia começar sem pagar. E eu também poderia continuar trabalhando onde eu estava. E minha mãe também não estava muito de acordo com essa decisão. Que a filha tá aqui Mas toca a vida, até o dia que chegou, ela recebia a benção dela, ela estava feliz, estava concordando. Legal. Então não tive muita dúvida, assim, porque tinha muito tempo que eu queria, era uma coisa muito segura. Então quer dizer que você poderia ter começado um trabalho, né? Trabalho para ganhar uma renda, e você teria que escolher entre fazer a missão. É isso? Isso, eu deixei Aí- o trabalho e a faculdade. Aí você preferiu fazer a missão e depois retomar todos esses outros projetos? Sim. Foi isso? Foi essa decisão. Foi uma decisão assim, olhando bem radical, né? Bem Mas a experiência na missão, ela foi algo impressionante, né? Pra Sim. sua vida, né? A gente escuta, né? Se a gente não tem segurança na decisão que a gente quer e se tem certeza daquilo que Deus colocou no nosso coração, que era a certeza que eu tinha. Muitas pessoas falaram, mas você tá jovem ainda, aproveita para estudar. Ou esse trabalho ia ser muito bom para você. Mas isso não interferiu porque eu estava segura da decisão que eu tinha certeza que foi Deus que colocou no meu coração e que Ele ia cuidar. Só para fixar, porque as pessoas às vezes falam assim, no seu caso, né?
você é jovem, você tem tudo pela frente, precisa estudar e tal. E aí você sentiu esse desejo, esse chamado de Deus, fez a sua escolha e foi. Uhum. Mas para fixar, por mais que talvez as pessoas pudessem falar assim, mas você vai perder um tempo de estudo, tal, para você se Ou emprego qualificar bom, futuramente, né? Mas na minha opinião, eu acho que não tem mais qualificação melhor na vida do que a gente ter uma experiência com Deus, como essa que você teve, né? E também a que muitas pessoas também têm. Sim, exatamente. Eu falo assim, foi um dos melhores anos da minha vida. E eu achava muito curioso, porque eu tinha não era uma amiga, mas uma pessoa que eu acompanhava nas redes sociais, ela já tinha participado também. E quando ela voltou, ela postou isso, né? Foi o melhor ano da minha vida. Eu falei assim, você tá longe da sua família, longe dos seus amigos, como que foi o melhor ano da sua vida? Mas depois que eu vivenciei, aí eu voltei com a mesma perspectiva que a dela. Porque lá a gente sai da zona nossa de conforto, né? Eu era nova, ia fazer 18 anos ainda quando eu fui. Uhum. E a gente lida com diversas realidades diferentes da que a gente está acostumado. Então foi assim incrível, foi uma experiência. Foi ali que eu falo assim que eu conhecia Deus de verdade, que eu me tornei mais próxima de Jesus, porque foi naquele momento que eu precisei depender dele realmente. E assim, nessa experiência que você teve, qual foi a experiência mais marcante para a tua vida nessa missão que você foi? A primeira que você... Acho um pouco difícil responder essa pergunta, porque foi um período de 10 meses, como eu falei, só que a gente vive tanta coisa que parece que são 10 anos. Uhum. Se quiser, você pode começar pelo início. Quem que te fez o chamado? Como é que foi, assim, você estava com seus pais e aí você recebeu o chamado, assim? Foi lá no acampamento. No acampamento mesmo? Isso. Aí, nesse período de 15 para 18 anos, teve a introdução do Animissão, que hoje é global. E aí só mudou de missão total para uma Animissão. E aí eu fiz minha inscrição lá no meu campo mesmo, com o meu pastor. E a gente foi para um treinamento no Instituto Adventista Brasil Central. O pessoal que faz uma Animissão a gente passa 28 dias recebendo um treinamento, né? Porque a maioria são jovens, então tem todo um preparo. E isso é bom, né? Porque você chega já num local, você sabe como abordar as pessoas, a maneira como você tem que se comportar, isso é muito bom, né? E o que qual foi a primeira dificuldade que você teve quando você chegou na missão? Porque você se depara com situações que você não vê na sua vida comum. Sim. Eu acho que eu tive um choque de realidade. No começo, os primeiros 3 meses, eu falo assim que a gente vai empolgado, né? Eu tava esperando muito tempo por aquilo. E são pessoas diferentes convivendo na mesma casa. Nossa equipe, graças a Deus, se relacionou muito bem. Mas eu acho que o meu maior choque foi o choque de realidade, assim, de realidade diferente. Pessoas em situações de vulnerabilidade, assim, conflitos familiares. Então, eu perguntava assim, Deus, por quê, né? Então, acho que foi esse meu maior choque, foi isso. E foi através desse questionamento com Deus que minha fé foi fortalecida. E o grupo de vocês era em média de quantas pessoas, mais ou menos? Nessa missão a gente era um grupo de 8 pessoas. 8 pessoas? 8 pessoas. Eu, pelo menos, imaginaria que era pelo menos 20. Não, lá éramos 8 pessoas. Desse primeiro? Desse de um ano em missão, Tá. Era um Legal. grupo pequeno. Dali na nossa região, tinha cerca de 100 pessoas, então a gente se dividiu em equipes e cada uma foi para um destino Eram diferente. equipes, né? Equipes Isso, de 8 pessoas. ele legal, funciona legal. dessa forma. Entendi. E Mayara, eu tinha pensado uma pergunta aqui, e quando você chegou e você se deparou com esse choque de realidade, você consegue descrever o momento em que você se viu útil nessa missão? Você consegue mensurar isso pra gente? Uma coisa assim que é curioso, porque a gente ouve muito, só da gente ir lá fazer uma visita para a pessoa, ouvir sobre a vida dela, os problemas que ela está passando, auxiliar não só com oração, mas levar um alimento, ir atrás de um auxílio social, um auxílio na prefeitura, alguma coisa assim, se movimentar para estar ajudando ela sente muito isso, porque muitas pessoas às vezes não têm uma rede de apoio. Então, você está se disponibilizando para estar sendo essa rede de apoio,
elas ficam tão gratas e pelo olhar dela você consegue ver isso. Então, esse sentimento de quem sou eu, sabe? Deus está me usando aqui através do seu poder na vida dessa pessoa. E aí tinha uma moça que a gente estava lá, falava, vocês são Jesus aqui na minha vida. Eu Nossa, orava que legal. por uma transformação e vocês bateram aqui na minha porta. Eu tenho certeza que vocês são a resposta da oração de Deus para mim. Poxa vida, hein? Que E legal. não só ela, né? A gente ouvia isso de várias pessoas. E era o que motivava a gente a estar continuando. A gente trabalhava em dupla lá nessa missão de Dourados, trabalhávamos com estudos bíblicos. Então, eu e minha dupla, hoje ele é pastor Eric, lá em Goiânia. Uhum. Nós saíamos de bicicleta, era o dia inteiro pedalando a cidade. Nossa, que legal. Visitando, dando estudo bíblico. Assim pra baixo, tá? Então, foi um ano, assim, maravilhoso. Muito bem. Vamos então falar então da última missão, Zoe, que ela foi? Quantas missões você fez mesmo? Fiz essa missão no Animissão Dourados. Dourados, lá Depois no Paraguai. no Né? Paraguai. E a última foi no Amazonas. Foi uma Amazonas. missão de curto. Isso. Vamos tocar no assunto do Paraguai, antes da gente continuar também. lá? Porque assim, ó, Dourados, Brasil, Sim. né? Mas você teve a sua primeira experiência ali. Mas, e a experiência de você, por mais que Paraguai está aqui do lado, Do lado. mas é pertinho. outro país, Outra cultura língua. diferente, vivência diferente, tudo diferente, né? Tem um tererê, já ouviu falar tererê lá do Paraguai? Sim. O pessoal do Paraguai, eles usam bastante o tererê, Sim, né? bastante. Tererê é tipo chimarrão? Só que é gelado. gelado. Com erva mate. Isso, Aham. E você chegando no Paraguai, e aí, como é que foi? Você já tinha uma experiência, né, de missão, mas você vai ter uma experiência agora diferente porque é em outro país, cultura diferente e tal. O que você pode dizer pra gente, pra quem tá assistindo, como que as pessoas de outro país olham para os brasileiros nesse tipo de trabalho? Como é que você foi recebida, assim? Lá, graças a Deus, nós somos muito bem recebidos. A comunidade que a gente trabalhou lá recebeu a gente muito bem, foram bem receptivos. E tem bastante brasileiros lá também, então eles já tinham bastante contato com brasileiro. Lá tem as universidades, principalmente as de medicina, tem muito alunos brasileiros. Legal. Então eles têm, assim, um convívio com brasileiros. Para mim, a maior dificuldade foi a língua mesmo. Mesmo que o espanhol ele é um pouco similar com o português, o paraguaio ele fala um pouco rápido, Então, isso que eu ia então era perguntar. difícil de compreender. Porque tem uns amigos que foram já para outros países assim, e eles falam que eles falam rápido, você tem que ficar assim, tipo, fala de Atento, novo, né? eu não entendi Atento. nada que você falou. Então, terceiro mês, foi uns 3 meses para mim conseguir me comunicar bem. Que legal. Nesse período eu até falo assim, por que o senhor me trouxe aqui? Eu não entendo ninguém me entende. Mas deu tudo certo no final. Porque se você tava lá, né, Antonella? Se ela tava lá, porque tinha um propósito de Deus ali, né, para você, naquele lugar. E tem uma pergunta? Não? Eu acho assim que toda missão ela tem um propósito, Com né? certeza. E como ela falou, estava no Paraguai, um pouco difícil para entender a língua e tal, mas com certeza você estava somando bastante ali na missão, ali, né? Na vida das pessoas. Sim. Né? Lá no Paraguai, foi a parte mais difícil para você foi a questão da língua, não? Sim. No começo foi o que mais... E uma curiosidade, eu nunca fui para o Paraguai, mas assim, qual que é mais ou menos o alimento base deles? É igual ao nosso? Nós comemos arroz e feijão todo dia, né? Lá eles diversificam um pouco, eles fazem bastante cozidos, assim, feijão com legumes, comem bastante pão, mandioca. Bem diferente, né, daqui do Brasil. É né? um pouco né? diferente, é bem diferente. E eles têm uma aceitação diferente dos brasileiros em relação à palavra de Deus? Lá em Assunção, onde é a cidade que nós estávamos, eles ouvem bastante a Rádio Novo Tempo. Que legal. Oh, que bacana. Então, essa é bem conhecida lá. Então, quando a gente falava que era representante Na Novo Tempo, da Novo Tempo, as portas já se abriram. exatamente. Já. Que legal. Mas, aí, quantas pessoas estão ouvindo a Rádio Novo Tempo, né? Isso é bom, Muita gente, muita gente. Se você não ouve ainda a Rádio Novo Tempo ou a TV Novo Tempo, nós vamos deixar para vocês aqui no link da descrição como você faz para acessar. Tem muitas pessoas que já foram
captadas, né? Captadas por essa maravilhosa mensagem de Deus. E isso é muito importante. Mayara, estando no Paraguai, você tem algum relato para contar para gente de um momento onde você viu Deus atuando completamente nos trabalhos que vocês faziam lá? Você consegue se recordar? Tá, deixa eu escolher um aqui. Tem uma moça, a Rosa, morava ela, creio que 3 filhos. E a gente entrou em contato com ela através dos dados dos ouvintes do Novo Tempo. E ela morava muito longe. E a gente quase desistiu de ir na casa dela. Sério? Porque a gente se perdeu, eu e minha dupla. Lá foi o Elson. E a gente tentando buscar a casa dela pelo ônibus e deu uma parada errada. Nossa. Aí a gente foi uma segunda vez e a mesma coisa. Falei, a gente vai caminhando. E a gente foi quase 1 hora caminhando, estrada de terra, até encontrar a casa dela. E ela não atendia o telefone, falei, mas ela vai estar lá. Mas isso era cedo então, né? Aí chegamos lá, isso era de tarde. A gente chegou, depois do almoço a gente foi. Ah, depois do almoço. Isso. Aí chegamos lá, encontramos ela, uma família bem simples. E ela foi muito receptiva com a gente, agradeceu muito da gente de termos ido. Aí fizemos uma visita, conversamos, oramos com ela, procuramos saber mais sobre a história dela, sobre a vida dela e retornamos. E mantemos contato depois por telefone e falamos para ela que tinha uma igreja adventista ali perto. E a gente perdeu o contato, porque a gente não conseguia mais falar com ela pelo telefone. E a gente fez não me lembro se foi um almoço, um café da manhã, uma confraternização com os amigos da Novo Tempo, que a gente entrou em contato lá. E a gente enviou mensagens por telefone para convidar, porque era um número de pessoas. E ela foi. Ela foi? E ela foi. Legal. A gente tinha perdido o contato com ela. E daí ela contou pra gente que estava se preparando pro batismo. Olha que legal, né? E então essa visita que a gente fez lá na casa dela, ela realmente procurou a igreja. E às vezes ela, até esse tempo atrás, mandava foto pra gente das meninas no Aventureiro, elas no clube participando. Então, assim, às vezes falta a gente insistir um pouco, né? E ainda mais foi que você Deus falou que era longe, né? E foi Deus que insistiu a gente, porque pela nossa própria vontade a gente desiste fácil, né? Tinha desistido, né? E foi uma das experiências assim, marcantes da gente não desistir das pessoas, sabe? Essa foi uma lição que a gente tirou. Por mais que sejam as dificuldades, né? É sempre bom ter perseverança, né? Exatamente. De ir atrás das pessoas, né? Então você entendeu que lá nesse lugar que você estava, você viu que realmente em todos os detalhes Deus estava com vocês Com lá, certeza. acompanhando o Espírito Santo, né? Quando a gente queria desistir, ele impulsionava a gente aí, como foi nesse caso. E várias transformações que a gente viu também, Deus agindo na vida de pessoas. Acho que caiu. Tava ouvindo. Mas enfim. Mayara, e você teve então a missão lá em Dourados, depois foi no Paraguai, e depois você ficou muito tempo? Qual foi o tempo entre uma missão e outra, assim, que você foi? Após um ano em missão em Dourados, eu fiquei 1 ano em casa, trabalhando, estudando. E depois eu fui para o Paraguai. Quando eu voltei para o Paraguai, eu fui fazer comportagem em Brasília. Em Brasília também? Isso, em Brasília. Aí fiz 4 campanhas de comportagem lá. E daí eu vim foi quando meus pais vieram para Campinas, eu vim de Brasília para Campinas para ficar mais próximo deles. Então, tenho a última... Paraguai tem 4, 5 anos. Bem Nossa, difícil lembrar, hein? Difícil lembrar, hein? Muitas missões. Mas e de onde veio esse chamado para você ir lá para o Luzeiros? Porque assim, o Luzeiros, para quem não conhece, é uma embarcação, né, que ela ajuda na questão de mantimentos, Atendimento médico. Qual outra mais que eu lembro também? Sempre os voluntários estão lá fazendo. E os voluntários estão lá, né? Educação de saúde. E aí a mensagem de Deus é levada através também, não só disso, como também dos estudos que vocês receberam lá. Então, assim, você sair daqui, você já estava onde morando quando você recebeu essa chamada? Estava aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo. Na verdade, quando eu conheci sobre o projeto, eu nem lembro, eu estava até comentando antes com o Daniel, que eu conheço já tem uns 8, 10 anos.
Ele é bem. E era bem antigo assim, eu mesmo. nunca tive um sonho específico de lugar para ir. Mas o Amazonas sempre teve no meu coração, desde quando eu conheci o Instituto Missões Noroeste. E eu descobri que tem 8 anos, porque quando eu estava lá na missão agora, uma amiga que trabalhou comigo nessa empresa, antes de eu ir para o Unimissão em Dourados, Aham. ela falou assim, nossa, parabéns, que lindo que você está realizando mais um sonho. Eu lembro de quando você falou disso, quando a gente trabalhava junto. Então, através dela, eu lembrei que tem mais de 8 anos que eu tinha esse desejo de fazer missão pelo Instituto Missões Noroeste. E se o pessoal quer saber um pouco mais sobre a missão neste lugar, como é que o pessoal faz? Tem algum link no Instagram? Tem, Como eles faz a têm uma inscrição? página no Instagram, só digitar Instituto Missões Noroeste. É? Só Missões Noroeste vai aparecer a página. Lá o Instituto divulga essas missões de curto prazo, também divulgam vagas para voluntários que querem ficar lá por um tempo maior. Esse tempo que você fala seria um ano, mais ou menos? Isso, esse tempo maior seria 1 ano. E as missões de curto prazo têm duração de 10, algumas 15 dias. De 10 a 15 dias, Uhum. então. Muito bom. Legal. E quanto tempo você ficou lá nessa missão? Eu fiquei 10 dias. 10 dias. Uhum. A missão que você mais demorou foi no Paraguai? Foi no Paraguai. No Paraguai, né? Uhum. E lá, que você estava lá no Amazonas, eu vi um vídeo seu que você postou, né? Inclusive até coloquei nosso status lá do Stories lá do Instagram. Você subindo na embarcação, Sim. né? E aí, deu medo? Você falou, poxa, vou ficar aqui nesse barco. Porque eles navegam dia e noite, né? Sim. E aí como é que foi essa experiência pra você lá? Eu tava com medo. Antes de ir, Crocodilo vai vir pegar nós eu aqui. tava com medo do barco. Eu nunca tinha passado muito tempo dentro de barco, nem no meio das águas, né? É, E eu tava com um pouquinho de medo, sim. Mas quando chegou lá, quando a gente partiu da base do Instituto para ir para a primeira comunidade, e o barco começou a andar e tava o pôr do sol, eu senti uma paz tão grande que o medo foi embora ali naquele momento. E eu olhei assim pro céu, tava o pôr do sol e as pessoas ali. legal. E o rio, e eu já tinha visto aquele em vídeos, eu já tinha visto aquele em fotos, e eu falei, obrigada a Deus, porque agora eu tô aqui, o Senhor realizou esse sonho. Então ali estava começando a realização de um sonho, então todo medo foi embora, eu senti uma paz que, assim, inexplicável. Era algo real e muito forte, né? Exatamente. Você estava sentindo naquele momento ali, né? Mais uma vez você sentiu ser usada por Deus, né? Sim. E você ali na embarcação conheceu algumas pessoas lá. Sim, nosso grupo tinha cerca de 24, 25 pessoas, contando com o capitão, com a Zaine, nossa, que estava fazendo as refeições. Nossa equipe tinha pessoas de várias partes do Brasil, assim como eu, se inscreveram, e também tinha um grupo da Universidade de Texas, Universidade Adventista, Olha que legal. estudantes de enfermagem e teologia. Então o network ali você fez 100% ali, né? Sim, Várias pessoas de essa outros foi uma países, troca né? cultural ali dentro do barco também, integração Bem de grande, né? línguas. Tinha 2 mexicanos, eles falavam espanhol também, e inglês, e as outras moças do Texas. 2 falavam só inglês. Então, com ela foi desafiadora a comunicação, mas ainda assim a gente conseguiu se comunicar. Se quem é mudo consegue se comunicar com qualquer pessoa, né? Então, mesmo a pessoa falando inglês, você Eu dá um voltei jeito, com a né? certeza de que preciso melhorar muito meu inglês. Eu também, eu preciso focar mais no meu estudo. E você estando na embarcação é totalmente diferente do que você realizou nas outras missões, né? Sim. Então agora você estava ali, e como é que funcionava mais ou menos o planejamento ali deles? Porque vocês tinham que ter uma rotina diária, porque, por exemplo, eu não sei como é que funciona lá, mas, por exemplo, o barco ele tinha facilidade de subir, descer os lugares, ou ele só ia em linha reta? Porque, por exemplo, cada lugar que vocês passavam, vocês tinham que ter uma parada para ter uma atividade, assim, como é que funcionava isso aí lá? Então, no barco a gente chegava, estacionava, né? Lá Colocava a âncora lá. na terra. E a gente tinha uma rotina, assim. Como lá a gente atuou com atendimento médico, atividade com as crianças, roda de conversa com as mulheres, educação sobre saúde, psicologia. A gente também fazia visitas ali na comunidade para ter esse contato com eles. E teve uma comunidade que também a gente fez na pintura de uma casa. Então, ali a gente se dividia, cada dia formávamos grupos para estar indo para realizações dessas atividades, e era de forma rotativa, para cada voluntário conseguir participar de todas as atividades. Então, tinha a pessoa que ficava auxiliando na cozinha,
E as outras se dividiam para estar realizando as outras atividades, acompanhando os atendimentos médicos, fazer atividade com as crianças, ou a atividade com as mulheres e as visitas às pessoas. A comunidade que vocês participaram, a primeira foi a São Sebastião? Isso, a primeira comunidade, depois de cerca de 8 horas de viagem de barco. Viagem para São Sebastião. 8 horas de viagem. 8 horas, 8, 9 horas. E aquela velocidade, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Então a gente dormiu em Alto Rio a primeira noite, que a gente chegamos na sexta, a primeira noite foi viajando. E os pernilongos lá, Mayara? Tava tranquilo até. Tranquilo? É porque o pessoal reclama bastante. Mas bastante né? repelente também. E aí nessa comunidade de São Sebastião foi a primeira que nós estivemos trabalhando. Chegamos lá no sábado, ficamos sábado lá. E lá tem a presença da igreja adventista. Tem uma igreja lá. E como é que foi assim, e chegar lá e encontrar as pessoas? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente, né? Mas depois tem um período de adaptação ali com o pessoal, né? Sim. Então eles estavam esperando muito a gente. Ah, já aguardávamos. Aguardávamos, eles já sabiam que em algum momento a gente chegaria, né? Então, os irmãos lá da igreja ajudaram, nos apoiaram também, tanto nas visitas, que eles se conhecem muito bem ali, né? São comunidades pequenas, então eles vivem como se fosse um núcleo familiar. Que legal. E aí eles ajudaram bastante a gente nessa comunicação com eles, e eles foram muito receptivos também. O pessoal é bem humilde, bem alegre, né? Bem humilde, bem né? alegre. E eles conhecem já o trabalho da Luzeiras, então eles ficam muito felizes quando chegam. Uma equipe nova para estar ajudando, auxiliando. Exatamente. Pelo jeito, eles sempre têm voluntários diferentes, né? Com alguma frequência tem. São várias comunidades que eles atendem, né? A gente fizemos trabalho em 3. Passamos em 4, mas de forma efetiva foi em 3. Então, ou uma vez no ano, eles recebem o barco da Luzeiro ali, ou com uma frequência maior, dependendo da necessidade. Você se deparou com famílias indígenas lá também? Teve comunidades, passamos por 2 comunidades indígenas, e elas são bem assim, mais contemporâneas. Que sentido, assim? No sentido de... Porque às vezes a gente tem aquela imagem estereotipada de que comunidades indígenas vivem em oca, aquela casa de palhas, mas essas comunidades que nós estivemos, eles têm umas casas de madeira e eles têm acesso à internet, têm acesso à educação, têm acesso o índio o índio evoluído, né? Assim, tipo, que o índio, quando ele começa a ter um contato mais, né, com as pessoas de uma civilização, acaba tendo essa troca, né? Eles vão aprendendo mais e vão tendo acesso mais às facilidades que a gente tem. E é bem legal que eles preservam muito da cultura deles, Não tem perca, né, da cultura deles, mesmo. Mas esse modo de viver, mas muda. A cultura é bem forte. Eles mantêm a raiz deles, né? Sim. Isso é importante, né? Porque dá para entender que os índios, né, por mais que eles vão aprendendo mais acerca da tecnologia e tudo mais, eles mantêm as raízes. Isso nos ensina até como cristãos, que por mais que a gente adentra nesse mundão afora, a gente muda de lugar, você vai para a faculdade, tem ambiente hostil na faculdade, você vai para o trabalho, também tem hostilidade lá em todo lugar. As origens como cristãos, assim como os índios, a gente tem que manter, não importa onde você esteja, né? Mayara, e aí essa foi quais outras comunidades que você tem acesso lá? Quais outras comunidades que você teve acesso lá? Então, lá à beira do Rio Cuieiras, né, que foi o rio que nós... Na verdade, a gente saiu ali do Rio Amazonas, passamos pelo pedaço do Rio Negro, que o Rio Amazonas é a junção do Rio Negro com os Solimões, né? E aí adentramos o Rio Cuieiras, e lá a primeira comunidade foi São Sebastião. Depois a gente fomos para a comunidade Nova Canaã. Lá não tem igreja adventista, mas eles recebem também muito bem os voluntários da Luzeiros. Ô Mayara, você falou que você foi na comunidade Nova Esperança e lá você teve uma experiência interessante, né? De uma igreja que tinha lá, né? Como é que foi? Não adventista, mas que também tem um trabalho bem legal lá. Sim, lá na comunidade Nova Esperança eles têm uma igreja evangélica lá. É uma comunidade indígena. Então é uma igreja que eles se reúnem para fazer o culto e eles não têm uma placa de igreja, né?
Porque a intenção deles é ser aberta para que todos vão lá se reunir para fazer o culto sem essa distinção. Olha que legal. Então eu achei muito interessante, falei, graças a Deus, né, que existe essa igreja aqui. E eles foram muito receptivos conosco também. Lá anteriormente teve um casal que fez um trabalho de longa duração. E eles tinham um carinho muito grande por esse casal, a Kátia e o Anderson. Então, numa das visitas, eles comentaram, né, com a gente que faziam muita falta e estavam muito felizes que a gente estava lá, novamente, o pessoal da Luzeiro. Bacana, hein? E há uma diferença muito grande entre uma comunidade e a outra, assim, da realidade social, porque vocês estavam ali para ajudar as pessoas, né, dentro daquilo que elas precisavam, né? Sim. E há uma diferença muito grande de uma comunidade para a outra? Sim, teve algumas bem mais simples, assim, sem muito auxílio do governo, pouco acesso à saúde. Na verdade, todas eu acho que têm um acesso limitado de saúde, que tem tem uma lancha de médica que vai lá atender eles, mas é uma vez por mês. Então, se tem alguma emergência, alguma coisa, eles têm que pegar o barco ali e sair correndo até Manaus. Porque o atendimento demora, né? Porque o atendimento demora. Alguns têm um posto de saúde, mas até quando a gente foi fazer atendimento, eles estavam fechados e pegamos a chave para a gente fazer atendimento ali na comunidade. Então, o atendimento médico é bem precário lá. E, Mayara, mas vamos... O que exatamente, quais são as áreas que você atuava nessas missões e qual foi a que você mais gostou? Ok. Na comunidade de São Sebastião, trabalhei bastante com as crianças lá. As crianças, legal. A gente fez uma feira de saúde kids, sabe? Feira de saúde, apresentando os 8 remédios naturais. Legal. Então a gente teve esse trabalho lá com as crianças. Tem muitas crianças em todas elas. Imagina. Bastante tem crianças. Então, eles gostam muito de cantar as músicas do Daniel Lid, que Minha Vida é uma Viagem, eles conhecem todas. Olha, legal. Porque os voluntários que passam por lá levam as músicas, então a gente fazia gincana com eles, tinha esse momento de troca, contação de histórias e essa educação sobre saúde também, através da Feira de Saúde Kids. Saúde Kids. E essa foi a que você mais gostou, não? Cada uma é uma experiência muito única, assim, porque, por exemplo, no atendimento de saúde, você está ali prestando apoio para a pessoa, né, na saúde, como eu estudo nutrição, mas ainda não sou formada, não sou médica nem enfermeira, ajudei na triagem ali na recepção. Sim. E a gente também, a médica, a gente levou uma caixa gigante, a gente carregava muitas caixas todos os dias, porque para cada atividade a gente levava a caixa. Sabe aquela rampinha lá do barco? A gente descia a gente nos meninos, né? Tá. Mas a gente ajudava no decorrer do caminho. A parte pesada é para os meninos, né? A parte pesada é para os homens, não exatamente. Então a gente levava ali remédios e era uma parte assim mais tranquila. A gente ficava ali mais conversando com eles, fazendo esse atendimento médico. Nas crianças era muito mais movimentado, né? Criança demanda muita energia, mas era uma das partes que eu mais gostava de estar ali com eles. Eles são muito alegres, muito receptivos, super educados. A cultura deles lá é bem legal, a educação com as crianças, porque eles são crianças extremamente educadas. Acho que quanto mais energia que essas crianças, mais legal fica, né? Mais legal fica. E as visitas foram umas coisas que me marcou também, que eu falei, a gente tem essa experiência de ter essa troca com as pessoas, conhecer um pouco mais sobre elas, sobre como é a vivência delas ali, sobre a cultura. E ouvir, né, as experiências dela, a Quinha, lá em São Sebastião, que é uma das pioneiras lá da Igreja Adventista. No quintal da casa dela tem a Pé da Castanheira, castanha do Brasil, a gente costumava chamar de castanha do Pará. Tem pé de cupuaçu e várias outras plantas. Tucumã, no quintal de casa. E a janela dela tem vista para o rio. Olha que legal. Que lugar lindo. Isso que é um privilégio. Isso aí o Lenda ia tomar cheio, né, Lenda? Todo dia um banho de rio, né, Lenda? Deu saudade agora? Deu saudade, Lenda? Saudade do meu lugar. Então, assim, através das visitas a gente tinha esse contato ali mais com a cultura, conhecer um pouco mais sobre eles, ouvir esses relatos que nem eles falaram. Teve uma moça que falou pra gente, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi o barco, isso me marcou muito, quando eu vi o barco da Luzeiro chegando, porque eu sabia que vem coisa boa, só vem coisa boa quando vem coisa da Luzeiro. Poxa, que legal. Que bom que vocês vieram, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Então você estava numa embarcação abençoada, né,
onde chegava, né? Isso é muito bom. Já é um A projeto Luzeiro conhecido. é né? o barco 30 o que a gente tava, né? É. Então, 30? o barco 30. São vários, então? Tem um só, mas foi se desgastando, fizeram um Desgastando? novo. Ah, Vamos fazer. entendi. Então, Ao longo do tempo ao eu longo fui do tempo, renovando a embarcação, tem né? muitos anos. Isso. Você pesquisa depois que Poxa, eu não que lembro legal, agora, mas tem muito, muito tempo mesmo. Eu já vi já. Que legal, né? Meu pai, quando ele era adolescente, ele já ouvia falar da Luzeiro. Do Luzeiro, né? A Luzeiro é muito antiga, esse projeto do Luzeiros. Tem um pastor que eu adquiri um livro dele, não vou lembrar o nome dele agora, mas eu tenho em casa, eu li esse livro, e ele participou desse Luzeiros aí, cada história lá que é de duvidar, mas quem crê em Deus não duvida, né? Sim. Pra mim foi muito marcante, muito especial estar ali, especialmente porque era o barco da Luzeiro, que eu sei que já levou pessoas ali para transformar, gerar muita vida transformação. das Então foi pessoas, muito né? especial estar numa missão Legal. dentro da Luzeiro. É uma experiência que marca a vida das pessoas que estão recebendo a embarcação e marca também a vida das pessoas que estão indo para fazer essa obra, né? É uma troca, assim, muito gratificante. É, né? Sempre quando a gente pensa em servir, né, a gente vai nessa sentimental, tô indo para ajudar, que Deus me use lá. Mas Deus, ele usa as pessoas que estão recebendo para abençoar a nossa vida. Olha só. A gente volta, assim, muito mais animado, motivado, e a alegria, né, de ver a alegria no rosto do outro, ela é inestimável. E para você, Maia, era algo assim, um relato pessoal seu? Como foi assim? O que você sentia nas noites que você ia dormir depois da missão cumprida? Você consegue mensurar isso? Cada dia ali era um sentimento de gratidão, porque eu tinha certeza que era um sonho que Deus estava realizando, né? Geralmente, quando a gente espera muito por algo, ele se torna muito mais significativo quando está acontecendo, né? Verdade. E, em especial, teve 2 noites, uma mais a gente teve o céu muito estrelado, bem limpo e sem ausência de luz. Nossa, isso A é gente maravilhoso. consegue ver muito mais o céu iluminado. Com certeza. Eu nem imaginava que era possível ver o céu tão iluminado daquela forma. Nem parecia o céu escuro, de tantas estrelas que tinham. Nem imagino. E elas refletiam no rio. Olha que legal. Então foi muito emocionante aquele momento de estar ali de tamanha beleza. E lembrar do poder de Deus, né? Então toda noite era assim, um sentimento de gratidão e oração pelas pessoas que estavam ali, pelas histórias que nós entramos em contato durante o dia. Então era esse sentimento e assim, menos um dia aqui, aquela dorzinha no coração. Poxa, queria ficar mais tempo, né? Dá vontade. Mas e aí, Maiara? Como é que eram as noites de sono naquela embarcação? Conseguiu dormir bem? Eu tenho um sono extremamente pesado, né? Nossa, E lá então nossa você rotina, não sentiu nada, então. nossa rotina era extremamente intensa, a gente acordava bem cedo. Era de rede lá? Dormia, não? Sim, dormíamos aí. Rapaz, Eu ia falar isso. que legal. As redes eram posicionadas uma ao lado da outra. Então, se balançava muito, assim, vinha um vento muito forte, você batia o bumbum do colega do lado. Mas é rede por causa do calor ou não? Por quê? É porque verdade. uma estrutura, né? Como você vai colocar colchões ali, 25 Verdade. colchões. A rede, ela ocupa uma estrutura menor. E tinha um mosquiteiro também, muito bonitinho. É porque pensa no corredor, né? Ali do bar. Você só põe ali. Tem espaço, né, pra Ali colchão. coloca as redes ali e boa. Aí agora falou, se o barco É mais individual também, você tá ali no batia um no cantinho. outro ali, né? Mas ocorreu pouco. Esse aqui era bem água parada. Mas e o calor à noite? Lá isso. ventou bastante. É. Sim, lá chove muito também. E assim, de repente você não espera. A chuva faz um barulho lá do meio das árvores, você consegue ouvir a chuva, porque Faz não começa bem vindo, pingando. né? Ela parece que a nuvem tá andando assim, já carregada, e ela chega. E rápido, né? E rápido. Então tinha noites que estavam as lonas erguidas, que a gente dormia na parte superior do barco, era aberto. Aham. Então vinha chuva, quem acordava primeiro era o capitão, ele já chegava lá e desenrolava pra gente não se poder. molhar. Pô, bacana, né? Interessante, né? Essa experiência. Mas dormi muito porque bem, muito bem. Eu descansei A gente bastante. imagina que às vezes. Porque, ó, você tá andando. E o barco, ele continuava? noite, Só a sim, primeira ou só noite parava? que a gente viajou à noite. Nas outras, tá. as comunidades eram mais perto, então de manhã cedinho o barco saía. À noite ficava parado, então. Isso. Ah. E, Maia, tem alguma experiência que marcou você ali nessas viagens? Assim, que você leva para o resto da sua vida aquela mensagem? Aquele momento, assim, para você?
Então, uma das coisas que me marcaram, marcou bastante essa... estávamos ali pessoas com línguas diferentes, mas quando a gente está unido no propósito, isso não foi não interferiu. A gente conseguia se comunicar muito bem, até algumas vezes não tinha pessoa para traduzir ali, mas a gente se comunicava, falando palavras soltas que o outro entendia, a gente foi se ajudando. Então, porque a gente estava com um objetivo em comum. Legal. Outra coisa que me marcou muito foi a fala dessa moça que eu disse, né, que ela ficou muito feliz quando a gente chegou. Então, às vezes a gente... É coisa mínimas que a gente faz, que faz a diferença na vida do outro, e a gente não imagina o impacto que isso causa. Então, eu voltei, né, mas talvez uma coisa que eu falei para alguém lá, um momento que eu brinquei com uma criança, ou uma palavra que eu falei para outra pessoa, uma ajuda, uma pessoa que teve a casa reformada. Sim. Isso vai gerar resultados profundos, né, na vida dessa pessoa. Né? E às vezes eu nem tome ciência disso. Mayara, quando você estava ali naquele momento ali de olhando as estrelas, foi especial para você? Eu acho que foi dos momentos mais marcantes ali entre eu e Deus. Foi muito emocionante, tanto pelo impacto, né, da natureza ali, uma coisa tão linda. E eu senti Deus me curando ali de muitas coisas. Uma delas, eu fui para lá, eu estava num período de luto ainda. Ano passado eu perdi minha avó, na metade do ano. No final do ano eu perdi um tio muito querido, muito próximo. E no começo desse ano, meu avô. Então eu tava assim, coração bem machucado mesmo, sabe? Sim. E essa missão, nesse momento da minha vida, eu falo assim que foi Deus me curando, foi consolo. Então nessa noite das estrelas, assim, eu olhando ali pro céu, olhando pro rio, eu senti o conforto de Deus e Ele me curando pessoalmente. Então eu pude sentir paz e a grandeza dele, lembrando que Ele estava cuidando de mim. Legal. Porque foi a primeira vez que eu senti um luto assim tão forte. Eu nunca tinha perdido ninguém na minha vida. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas o processo de luto, ele deixa a gente inseguro. Pelo menos eu fiquei assim, com medo de tudo, sabe? Parece que a qualquer momento eu iria receber mais uma notícia ruim. Nossa. Então, eu tava assim, bem segura, muito com medo da vida mesmo. E naquele momento eu senti Deus cuidando de mim, falando assim que, independente do que acontecesse, Ele estava ali comigo. Então, eu senti esse renovo de segurança novamente na minha vida. Então eu esperei 8 anos para essa missão, eu falei, né? E eu acho que aconteceu no momento certo. As pessoas que estavam ali, tudo que eu entrei em contato, eu falei, a gente vai no intuito de fazer alguma diferença na vida da pessoa. Mas esses 10 dias eles foram transformadores na minha vida. Pô, bacana, Mayara, assim, porque, Antônio, todos nós temos um encontro especial com Deus. Sim. E é de diferentes formas. É o que eu costumo falar. A palma da nossa mão, ela tem as digitais. Ela não é igual à sua, não é igual a da Mayara, não é igual a sua que você está assistindo a gente. E da mesma forma, o encontro que Deus faz, da forma que Ele se apresenta de uma maneira especial, era diferente para cada um, né? Olha só que legal a história da Mayara, né? Ao olhar para as estrelas e contemplar a imensidão, né? Um pedacinho do universo, ela entendeu que esse Deus majestoso estava com você, né, Mayara? Exatamente. E quando a gente está diante de grandeza, a gente vê você tão pequenininha, né? Exato. E ainda assim, Deus, Ele tá aqui cuidando de mim. Ele se importa comigo, mesmo sendo tão pequenininha, diante dessa grandiosidade que é a vida, né? Que é o universo. E diante da pessoa que eu sou, com os meus defeitos, ainda assim Ele me usa para fazer o bem na vida de alguém. De como é que Deus trabalha, né? Deus chama para você trabalhar para Ele e Deus restaura, né? Exatamente. E Ele mostra a grandeza dele, né? Exato. Ele mostra assim, eu tô com você. E a gente estava conversando, você teve um outro período que você contou que teve um amanhecer que foi diferente para você lá também, é isso? Sim, tá ali no meio do Amazonas, é uma experiência assim extraordinária, não tem palavras para descrever. E a gente estava lá, foi o dia que eu auxiliei na cozinha, que eu fiquei na escala, acordamos um pouco mais cedo, estava bem escuro ainda, e a janela ali onde eu estava fazendo a limpeza ali na pia, era de frente para o rio e de frente para o nascer do sol, atrás das árvores. E acompanhando aquele processo, né, do escuro, depois vai clareando mais,
Aí eu comentando com a minha colega que estava lá, falei, nossa, que lindo isso, né? Ali é tão simples, a gente vê um pedaço ali de água, um pedaço verde e um azul no céu, e pra gente é a coisa mais linda. Então isso marca, né, da gente tentar encontrar beleza no simples também, ela tá lá. E dependendo da maneira que a gente olha, isso se torna extraordinário. É verdade. E foi um momento assim bem marcante também de ter esse contato assim com a natureza. Ali foi incrível, tantas árvores, a chuva, tudo. Ali você estava ali no meio, que é o Amazonas, né? Não menosprezando os outros lugares, mas ali estando no Amazonas, você está totalmente cercada pela criação de Deus. A natureza, né? Assim, uma das primeiras coisas que Deus criou, né? Assim, antes do ser humano, estar nesse meio, assim, é um diferencial. Por isso que muitas pessoas que estão tendo uma vida agitada, você aconselha, Mayara, a ir para a natureza? Com certeza, para mim foi um alívio, né? Sair do extremo de São Paulo, rodeado de prédios, para ir lá rodeado de árvores, né? Do ar puro. É renovador, é transformador. E cura, e como eu falei, é curativo, né? Porque parece que a gente consegue ver mais. A natureza, ela representa Deus, né? De uma forma muito, muito intensa. Sim. Quando a gente está em meio à natureza. Eu consigo perceber que essa missão, ela transformou muito sua vida, né? Ela trouxe coisas novas, coisas boas, né? Não só você ter ido para transformar a vida das pessoas, mas você também recebeu também, né? De Deus, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente se dispõe, que às vezes a gente coloca muito empecilho, né? Nós mesmos, igual Moisés lá que não falava, não sabia falar. A gente inventa, né, nossas desculpas. Mas quando a gente se coloca à disposição, é Deus que age através de nós. Porque eu olho para mim e falo, né, quais são as minhas habilidades? Mas Deus, ele vai lá, se a gente está disponível, ele coloca palavras na nossa boca, ele dá novas habilidades pra gente, ele nos desenvolve, nos capacita. Então é sobre isso, é sobre a gente estar disponível e de coração aberto. É isso que Deus procura, né? Somos disponíveis, né, Antônio? Exato. Não adianta a pessoa ir amarrada e a força que não vai ter um momento especial com Deus. Mas quando você se disponibiliza, quando você fala assim, não, eu quero ir. A partir desse momento, eu acredito que Deus, ele capacita e mostra o grande poder dele na vida do ser humano. Mas aí, isso é algo importante, porque acredito que tem alguém que está assistindo e fala assim, eu não consigo ver os milagres de Deus. Será que Deus existe? Né? Então eu quero convidar você que está desanimado, está cansado e não consegue ver os milagres de Deus, eu quero convidar você a se envolver na missão, né, Mayara? Porque quanto mais você se envolver na missão, você vai ver os milagres de Deus na tua vida e na vida de outras pessoas também, né? Sim. E olha, eu acho tão importante a gente trabalhar na missão, porque quando você se envolve com a missão, você, além de se sentir útil, você vê do quão valoroso, né, o ser humano que se disponibiliza para Deus, ele Exato. é. Às vezes, assim, tanto você quanto o Antoniel, acho que o Lenda também, mas quando a gente tá num lugar e a gente ouve alguma coisa de quem a gente tá dando suporte, isso é maravilhoso. Porque a gente vê que naquele momento a nossa ação teve algum valor. Uma diferença, né, na vida de alguém, né? O interessante de trabalhar na obra de Deus e na missão é quando você vê uma vida transformada, né? E essa vida transformada é alguém que fala assim, olha, através da tua vida eu vi Jesus, né? Nossa, isso é demais, isso é tremendo. Isso é muito forte, porque você vai com desejo de ajudar na obra, você vai com desejo de transformar vidas e você vê Deus trabalhando através da vida de um ser humano, né? Para transformar a tua vida. Isso é transformação dupla, porque transformação dupla. Você teve uma transformação. Com certeza. Ajudando pessoas, né? E aí alguém é transformado pelo Espírito Santo que usa a nós, e nós também somos transformados através dessa ação. Olha como que o poder de Deus é maravilhoso, né? Sim. E como vocês falaram, é nesses momentos que a gente vê milagres acontecendo. Porque são coisas inacreditáveis que acontecem e você fala, só pode ser o poder de Deus. Verdade. Tanto na nossa vida como nas coisas que acontecem, né? Uma vez eu vi uma coisa
uma frase que fala assim: a gente não consegue mensurar quantos novos frutos podem surgir de uma sementinha plantada, né? E até lá no vídeo eu falei, eu acho que fazer o bem é isso. A gente planta uma sementinha, só que a gente não mensura, não tem noção da dimensão dos frutos que aquilo pode gerar, de quantas novas árvores, quantos novos frutos podem surgir a partir daquela semente, e não só para o outro, na nossa vida mesmo. Olha só. Às vezes só uma ação, né? Uma pequena ação que a gente Que faz. é aquela sementinha. Que é essa Exatamente. semente. Maiara, você ainda é jovem, tem 26 anos, 26 né? anos. Você tem qual um sonho que você ainda tem na sua vida? Então, eu brinco que até os meus 18 anos, Deus realizou vários sonhos meus. O último Legal. foi esse do Unimissão, que foi coisa que eu sonhei, e agora do Amazonas, né? Aham. E Deus, ele vai surpreendendo a gente, né? Eu falo assim, eu tô aberta para as novas surpresas que Deus vai pôr na minha vida. Legal. Que o Amazonas era uma coisa que eu sonhava muito, essa missão, e tava ali dormida, né? Dormindo quietinho. E quando surgiu a oportunidade, Você foi, né? eu fui. Tenho muitos sonhos, né? Deus, ele vai surpreendendo a gente a cada momento da vida, né? Às vezes a gente quer que o sonho se realize amanhã, às vezes demora. Mas eu tenho eu sou estudante de nutrição, então tenho um sonho que é terminar minha carreira, fazer alguma especialização e poder servir também como voluntária nutricionista. Quem sabe não voltar lá no Amazonas, que é uma região que eu percebi que precisa de uma educação sobre saúde alimentar. Aí Então, eu tenho o sonho de estar preparada, assim, Sim, de uma forma mais específica para estar servindo melhor. legal. A sua família, o que que acha de tudo isso? De você fazer essas missões, viajar? E aí, como é que a família... Graças a Deus eu tenho o total apoio deles. No começo, como eu falei, lá a primeira, longe de casa, né, sem conhecer ninguém, ia morar com pessoas totalmente desconhecidas. Minha mãe ficou muito aflita, não queria concordar de jeito nenhum, mas Deus trabalhou ali no coração dela. E hoje ela tem um coração de mãe ainda, né? Ela sempre, quando eu falei que ia pra Amazonas, ela, por que tão longe? Por que lá? E barco, e doenças, né? Himalaia, chikungunya, não sei o que, não sei o que. Mãe, nessas horas, filha. Arruma Passou tudo quanto é demais. tipo Aí de ela doença pra você não todo fazer. um empecilho, né? Ali vai criando um monte de... Mas ela Aceitou de acaba boa. sempre concordando, ela sabe que já é assim, né? Minhas irmãs também, a minha irmã Adriele, hoje ela tá como voluntária também, Ah, também? lá no Rio Grande do Sul. Olha só, a família missionária, Ela então. fez uma missão também, Legal, hein? ela fez em Brasília. Mas E foi hoje depois de você. Foi depois de mim, Tá no sangue, Inspirou então, sua irmã, Zé. então. sim. Olha só que Zé, legal. tá no sangue, então. E né? hoje Sangue, ela é voluntária no Instituto UNA, que também é um instituto de missões. Recomendo também que procurem no Instagram, sempre estão divulgando missões. Eles também levam equipes lá para o Amazonas. Legal. Então, Mayara, uma pergunta assim que acho que até é bom para a dúvida das pessoas, né? Quem vai procurar esse tipo de missão. Sim, É questão de custo. Assim, lá Interessante. eles dão todo esse apoio para vocês? os voluntários que vão para ficar para longo tempo, eu falo assim, 1 ano ou mais, eles têm todo um suporte da instituição. Da instituição. Tem casa, comida, ajuda de custo, Ah, como legal. por exemplo onde minha irmã tá. Sim. Ela é secretária do instituto, então ela mora lá, tem todas as suas despesas sanadas. Uhum. As missões de curto prazo, que são essas que acontecem várias vezes no ano, a gente custeia a nossa alimentação, moradia, que é no barco, Sim, sim. e as passagens. E as passagens? Então, mas eu falo assim, hora que Deus ele vai abrindo as portas. Sim, Deus abre. Ele arruma doadores. Então, essas de curto prazo, a gente que Custeia, né? somos responsáveis financeiros. Sim. As de longo prazo tem o suporte da instituição. É legal, E assim, as pessoas quem- saberem disso, né? Aham. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou, eu quero ir. Aí quando chega na hora, Aí tem valores se a pagar. depara, né? aí, não quero ir mais, entendeu? Mas é como a Nayara acabou de falar, Deus vai preparando, né? Sim, claro. com certeza. Para você que quer ir fazer missões em qualquer lugar do Brasil, se você tem um desejo no seu coração, Deus vai preparar financeiramente para a pessoa ir. Ah, com certeza. Se Deus tiver uma obra para você fazer e essa obra for para transformar vidas, não duvide dos milagres que Deus pode fazer. Exatamente. E eu faço um apelo também àquelas pessoas que querem estar envolvidas na missão,
mas por algum momento, por algum motivo não pode estar indo, que colabore financeiramente também, se esse for o desejo, porque Sim. ajuda bastante se encontrar alguém que está querendo ir, os próprios institutos, que é um trabalho realmente muito necessário, muito bonito, que eles realizam nesses lugares, né? E eu digo até para fora do Brasil, se você tem Isso. interesse. A Igreja Adventista hoje tem o Serviço Voluntário Adventista, várias outras frentes, tem um site chamado Vive de Faith, depois vocês podem deixar também. A gente Nesse coloca na site você tem descrição. acesso a todos os chamados que existem para o Brasil, fora do Brasil, e lá tem todas as informações. Precisa custeio, tem que ter alguma preparação. Que legal. Cara, né? tenho uma vontade de ir nessas missões além mar, sabe? Tipo, de ir pra África, ou algum outro país diferente, sabe? Assim, eu tive alguns amigos pastores que eles nas férias eles iam nessas missões. Uhum. Ó, eles falaram que são missões assim que você olha e você tem um encontro, né, da mesma forma que você teve, porque você está numa cultura totalmente diferente, é uma zona sua de conforto, você deixa em casa, você deixa aqui no Brasil, né? Mas assim, quando a gente tem família, né, Antonel? A gente tem família, a gente tem, aí acaba pesando um pouco pra gente poder fazer isso. Eu acho que o que transforma a pessoa em fazer a missão, quer seja no Brasil ou quer seja fora do Brasil, eu acho que é as experiências de vida, né? Experiência de fé, Sim. né? Porque são essas experiências que muda a nossa vida e realmente revela, olha, Deus é amor, Ele existe e Ele tem poder para transformar. Sim. Também. Mas Eu ao acho mesmo assim, Deus tem um chamado Tem. específico para cada um, né? Quer seja no Brasil ou quer seja fora, Deus tem um chamado. mas ao mesmo tempo, Tanel, que eu penso nisso, que eu tenho vontade de ir, é mais pela questão de porque eu gosto demais de viajar, gosto mais de passear e tal, Tirar foto também. tirar fotos, fazer vídeos. Mas assim, por mais que a gente eu tenha essa vontade, muitas vezes Deus chama a gente pra gente fazer essa missão dos nossos vizinhos, Sim, exatamente. entendeu? Às vezes é um vizinho, um parente da família, no trabalho, na faculdade. Então, assim, a gente está aqui expondo, né, um pouco a história da Maiara, é uma história maravilhosa, mas ao mesmo tempo, Deus chama nós para levar a mensagem de Deus, né, Antonel? Para quem está do seu lado, né? Tem gente que fala assim, cada um tem seu mundinho. O seu mundo é as pessoas que estão ao seu redor. Fala que o nosso mundo é onde o nosso pé está pisando. Ali é o seu campo missionário. Isso, O mundo gostei disso. O mundo é onde os seus pés estão pisando. Como é que está seu mundo? Como é que está o evangelismo no seu mundo? Como é que está no meu mundo? Né? É essa mensagem que a gente tem que deixar para a gente. A igreja brasileira, ela tem que ter esse foco, né, de evangelizar, né? Isso que mantém a igreja viva através do tempo, né? E nos momentos que nós estamos vivendo hoje, né, a gente vê muitas mensagens de ver nos últimos dias, Jesus está voltando, e a gente sabe que através do cumprimento das profecias, né, eu acredito que literalmente nós estamos vivendo nos últimos tempos. Essa geração talvez não vai passar. Então é o momento da gente fazer a nossa parte, de levar a mensagem. Maiara, queria agradecer demais, tá? Você aqui com a gente, tá? Mas antes de a gente se despedir, assim, eu gostaria nesse momento que você olhasse para sua câmera e deixasse uma mensagem para os jovens acerca dessa missão. Na verdade, acho que vai ser um conselho. Eu acho que uma das coisas mais assertivas que eu fiz foi não ter esperado, sabe? Quando eu senti o desejo, eu não tô olhando para lá. Pode vontade. 1, 2, 3, vai. Na verdade, eu acho que vai ser um conselho, porque eu acho que a coisa mais assertiva que eu fiz foi não ter esperado. A partir do momento que eu senti o desejo, eu senti que Deus tinha colocado esses sonhos no meu coração, eu orei por isso, me movimentei para isso, e quando as portas se abriram, eu estava ali disponível, preparada. Então, se Deus te falou de alguma forma, através dessa conversa, através de algum outro momento, se tem esse sonho dormindo aí, igual o meu do Amazonas estavam, não deixa ele dormindo mais não, acorda ele, porque principalmente se você é jovem, se você ainda não é casado, a gente tem mais disponibilidade
ainda mais para estar fazendo esse trabalho. E Deus, com certeza, ele vai abrir as portas. Então, ore por isso, se movimente para isso e deixe esse sonho tornar realidade. Que Deus, ele realiza os nossos sonhos. Ele é o maior realizador de sonhos e a cada momento, quando a gente se dispõe, ele traz novas surpresas para nossa vida. Muito bem, Mayara, que legal, viu? Você vê ali a mensagem de alguém que já vivenciou isso, né? A mensagem é diferente, né? Os jovens hoje em dia, Mayara, os jovens, eles têm muita disponibilidade. Basta querer, como você quis, como muitos jovens podem também querer. E já de antemão, queria agradecer você, tá? Pela mais uma vez você ter aceito esse convite com a gente, né? E é muito importante a gente passar essa mensagem para os jovens e que você não pare de, assim, enquanto você tiver disponibilidade, né, Tonel? Vai nas missões. Vai nas vossas missões, porque isso faz toda a diferença para você e também para as outras pessoas, né, Tonel? Muito bem, eu quero agradecer, Mayara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quando eu vi lá as fotos lá, eu falei, não, Zé, a gente tem que trazer isso pro podcast para tocar a vida das pessoas, né? Ajudar os jovens de uma certa forma que quer trabalhar na obra de Deus. E Deus te abençoe nessa tua missão, porque a gente já está vendo que é uma missão de algum tempo. E que venham outras missões, né? Amém. E se Deus quiser, uma internacional também, né? Amém. Obrigado, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Eu estou muito agradecida também de estar aqui. Obrigada por essa oportunidade, desse momento, dessa troca. Foi muito especial poder estar compartilhando sobre as coisas que Deus tem feito na minha vida através dessas vivências. Legal, Mayara. Bom, olha para a câmera de novo, Mayara. Deixa seu abraço para quem você quiser. Quiser deixar o seu Instagram também, para o pessoal te seguir lá. Eu vou mandar um abraço especial para minha mãe Roseli, meu pai Vitor, minha irmã Adriele e a Victoria, que são as pessoas que mais estiveram comigo em todas essas decisões, sempre me apoiando, dando encorajamento. Também aos meus amigos, que fiz amigos para a vida em todas essas missões. Vocês têm um pedacinho de responsabilidade nessa Mayara que eu sou hoje, então muito obrigada a vocês também, um abraço gigante. E também, minha rede social? Deixa o Instagram, pessoal, aí. Meu Instagram é Mayara com Y, 3_. Pode me falar comigo, tiver qualquer dúvida sobre Missão Amazonas, qualquer dúvida sobre voluntariado, estou super à disposição para estar conversando com vocês, vai ser um prazer. Lá no Instagram tem um destaque sobre alguns institutos, chama o Destaque ONGs, e eu vou estar fazendo um destaque também sobre o Amazonas. Então, se você quiser estar acompanhando, quiser vir falar comigo, estou super à disposição. É Mayara com Y, 3_. Legal. É isso aí. Vamos deixar o Instagram dela na descrição, né? Na descrição do vídeo, só você clicar, vai direto. E, cara, legal, né? A gente bater esse papo aqui com a Mayara, uma pessoa jovem, né? E, Mayara, obrigado aí por você estar aqui com a gente, que você está aceitando o convite mais uma vez. E que Deus possa continuar te abençoando. Amém. E que você possa levar essa mensagem não só aqui, mas também para sua família, para os seus amigos. E que Deus continue te usando bastante. Amém. Obrigado, viu, Mayara? Deus abençoe, tudo de bom para você e continue assim sempre firme nos caminhos do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês também nessa missão aqui, Amém. Que é a missão de vocês. Exato. Então, projeto, um trabalho muito lindo. E muito obrigada por estar aqui. Eu queria agradecer também o Lenda, nosso amigo Edivaldo. Lenda é o nosso cameraman, ele cuida dos cortes, das câmeras. O chefe da edição. É o chefe da edição, ele que manda aí, né? A gente só obedece aqui as câmeras. Diretor. É o diretor. É isso, Etrão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, aqui. Tudo de bom pra você. E vocês que estão. Olha qualquer câmera que tá. Na minha. E para vocês que estão aí, não se esquece, tá? De se inscrever no nosso canal. Não esquece também de ativar o sininho. Curte esse vídeo se você não curtiu. E também, assim, a gente deixa ali na descrição do vídeo uma forma de você também estar colaborando com o nosso canal através do Pix, tá? A gente está levando essa mensagem do Evangelho, mas assim, a gente precisa de melhor equipamento, algumas coisas. Se você puder e quiser dar esse apoio pra gente, a gente agradece, tá bom? É isso aí. É isso aí, Toriel. Um abraço a todos. Obrigado, Mayara. Obrigado, Zoe. Obrigado, Lenda. Valeu, gente. Até mais.